Olá, o Liberal Entrevista hoje bate um papo muito tranquilo, uma conversa com o pastor Felipe Câmara. Pastor Felipe, obrigado para a gente conversar um pouquinho numa semana muito especial que a gente está vivendo, que é a Semana da Páscoa. Obrigado pelo convite. Acho que é uma semana simbólica de reflexão para todos nós e eu estou ansioso, estou com muita expectativa. E aí vamos direto, quem está nos acompanhando aqui pela internet está vendo logo uma imagem que é o nosso bate-papo. Jerusalém e a Páscoa cristã. Qual a importância dessa cidade e o que as pessoas estão vendo aqui? Jerusalém é uma cidade muito simbólica, né? Principalmente quando a gente fala da Páscoa. Jesus ele não nasceu em Jerusalém, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Tudo na vida de Jesus cumpriu um propósito. Jesus nasceu aonde deveria nascer, Jesus morreu aonde deveria morrer e do jeito que deveria morrer. Existem centenas de profecias messiânicas e todas que dizem respeito à morte de Jesus se deram aqui nesse lugar, porque Jesus ele morreu em Jerusalém. A gente quando pensa na Terra Santa, e essa talvez seja uma das imagens mais simbólicas da Terra Santa, a gente vê uma visão panorâmica de Jerusalém, a gente acha que Jesus ele viveu, nasceu, que os milagres aconteceram em Jerusalém, não foi assim. Quase todo o ministério de Jesus se deu ao redor do Mar da Galileia, que fica no norte de Jerusalém, e principalmente na cidade de Cafarnaum. Jesus ele veio já no finalzinho do seu ministério para Jerusalém e foi onde nós temos todas as referências da Semana da Paixão, os últimos 7 dias de Jesus, que eu diria metade do que a gente tem nos evangelhos hoje, Mateus, Marcos, Lucas e João, grandes milagres se deram durante esse período, grandes ensinamentos que Jesus deu, inclusive a crucificação e a ressurreição. Aí, essa imagem que a gente está vendo, que quando se fala em Jerusalém, você vê algumas imagens na cabeça, a gente vai passar algumas delas aqui. Essa aqui especificamente, a gente está vendo aqui o Domo da Rocha, né? O que significa essa construção, que hoje ela é uma construção muçulmana, né? Hoje é uma mesquita. Isso aqui tudo é esplanada do templo, tá? No ano 70 depois de Cristo, os romanos, havia o templo que foi edificado por Salomão, aqui nesse local. Esse templo foi destruído e Jerusalém, na verdade, ela foi ocupada por vários impérios, né? Então, existe muito pouco do que havia naquela época. Então, em cima de onde havia o templo, foi edificada essa mesquita muçulmana. E tem algumas outras fotos aí que vão mostrar um pouco mais do que sobrou daquela época. Aí pode passar, então, pra gente aqui a próxima foto. Que aí, antes disso, só rapidinho, essa aqui, aí existe também, em Jerusalém, que foram os últimos dias de Cristo, versões diferentes e crenças diferentes. Essa aqui é o interior da Igreja do Santo Sepulcro, que uma vertente cristã acredita que tenha sido o local onde se tem a crucificação, a pedra da unção e o túmulo. O que é importante falar de Jerusalém? A gente tem certeza absoluta que foi lá. Agora, ninguém pode dizer esse local aqui, com exceção talvez do local onde se deu a crucificação, porque as referências geográficas e bíblicas são inequívocas. De você ter o Monte da Caveira, até hoje você passa lá, você vê a referência da estrada aqui da entrada em Jerusalém, enfim. Então, dessa igreja, que acho que é só importante, que é de fato um ponto turístico, para o turismo religioso, um ponto importante também para muito cristão que acredita, ela hoje é uma igreja que ela é dividida por, salvo engano, 6 denominações. Então você tem grego, tem ortodoxo, tem etíope, eles dividem os espaços e lá é engraçado de observar, cada um no seu quadrado. Então uma parte é de cada um, às vezes discutem quem limpa o quê. É interessante, né, como é que o evangelho, a mensagem de Jesus alcançou todas as culturas, porque na verdade cada povo é completamente diferente, né? Se veste língua diferente, fala diferente, o idioma, o jeito que se veste. Então eu acho que essas divisões são mais pra gente, porque a gente acaba dividindo pessoas assim. Mas Deus, quando olha do céu, ele vê todo mundo igual, né? Até porque ele criou todos. E aqui, só para a pessoa entender a imagem, é uma nave circular, aqui ao centro é o mausoléu de mármore, em que se acredita, por essa vertente, que foi onde o corpo de Cristo ficou e onde então ele ressuscitou ao terceiro dia. E aqui você vê que existe uma fila gigante. A pessoa entra aqui, ela tem apenas alguns segundos para ficar ali dentro, e aí tem sempre um sacerdote ortodoxo, vamos, e manda acelerar. Como quase tudo lá, né? Dependendo da época do ano. Rápido. Tem algumas épocas que é mais tranquilo. Tem que ser bem rápido. E uma curiosidade dessa a igreja, ela é do século IV depois de Cristo, então depois foi edificada por ordem do imperador Constantino. E uma das curiosidades que se fala bastante desde 1100 e alguma coisa, a chave da igreja,
até hoje, que abre e fecha a igreja, é de uma família muçulmana, justamente para ser uma família neutra, para que as diferentes denominações não ocupem a igreja. Tem umas coisas assim. E lá na fachada dela tem uma escada de madeira que está lá desde de 1800 e alguma coisa, que não se sabe qual foi a denominação que deixou lá, como não se sabe, ninguém quis mexer para depois não brigarem e tá lá. Então são algumas curiosidades só dessa igreja, e aí a gente passa para a próxima imagem, que aí é uma outra crença. Esse é o Jardim do Túmulo, é o local que os cristãos ocidentais acreditam realmente que aí se deu a ressurreição. E onde fica ali em Jerusalém? Ele fica bem pertinho do Monte Calvário, bem perto do Calvário mesmo. Você vai descer, é um jardim, é um local onde as famílias daquela época, principalmente como da José de Arimateia, enterravam seus mortos. E a maior parte das pessoas, na verdade, acredita que esse foi o local onde Jesus foi colocado o corpo onde dele, devia ter aqui pedra. A pedra, e depois ressuscitou. E pra gente que conhece a história, de fato, né? Quando você olha uma igreja, aquela coisa suntuosa, fica difícil de você imaginar, né? Aqui você consegue ter uma visão mais clara, né? Do que aconteceu naqueles dias. E é tudo muito perto, né? Porque a gente tem o local da crucificação, a gente tem o Getsemane, a gente tem o Jardim do Túmulo. A ideia de quem lê a Bíblia é que tudo isso são cidades, locais longe. Não, é tudo questão de 5 minutos a pé, o que faz muito sentido com a narrativa bíblica, porque Jesus ele teve a ceia, depois ele foi crucificado, ele foi enterrado. Então tudo se deu num local ali, numa cidade muito pequena. Acho que daí pode passar a próxima aqui também para a gente comentar um pouquinho. E aí, pode falar. Essa aqui é a Via Dolorosa, né? Tem aqui a menção da rua. Na verdade, quem está com você tem que citar, que senão, pelo amor de Deus, esposa, você já pensou. Essa foto foi tirada em 2018, foi a última vez que nós estivemos em Jerusalém. E a Via Dolorosa, na verdade, é como se fosse o comércio. É o marketplace, o principal local de comércio da época em Jerusalém. Então, quando Jesus ele carregou a cruz... O marketplace de Jerusalém. Quando ele carregou a cruz, ele foi levado, na verdade, pelo local... Onde tinha mais gente passava. Então era o local de comércio, onde se comprava, onde se vendia. Pessoas de todas as nacionalidades. Porque o ato da crucificação não era só um ato para punir a pessoa, um bandido ou um criminoso. Era um ato de vergonha. Por isso que a cruz ela é citada como algo de vergonha. Era para ser um exemplo. Um exemplo para todo mundo que passasse por lá. E a cruz era um instrumento de punição do Império Romano. Dizendo, olha, quem se levantar contra o Império Romano de uma forma ou de outra, essa é a punição. Então eles tinham que carregar aquela cruz pesada pelo marketplace até serem crucificados e mortos em algum lugar. E a Via Dolorosa são 14 estações, né? Que marcam os pontos, né? Desde a condenação até o... Mas vamos lá, é muito pequeno, tá? A gente acha que é uma caminhada enorme. Não, é algo curto, você faz em minutos. Né? Você vai fazer, assim, quando está Jerusalém lotada de gente, vai te levar no máximo 25 minutos para fazer. Então não é uma caminhada assim tão longa. Tá, acho que... Agora, novamente, depois de você ser torturado uma noite toda, sem água para beber, sem comida para comer, sem dormir, e Jesus ele foi torturado, e a tortura que ele submeteu, Jesus é o único na história, ao que se tem notícia, que participou da tortura romana e ficou vivo para ser crucificado. E ele teve que carregar uma cruz pesada sozinho, ao ponto que em um momento ele caiu e alguém disse, vamos permitir que alguém ajude. E aí nós temos o Cirineu, que foi lá e ajudou Jesus a carregar a cruz e levou ele até o local da crucificação. E uma subida, né? Sim. Jerusalém é muito acidentada, né? Lá dentro você anda tudo, sobe tudo estreito. E hoje, acho que ela é acidentada ainda, mas hoje você ainda teve muito camada sobre camada, né? Naquela época acho que era mais talvez ainda pior. Sinuoso. Pode passar aqui a próxima, ver qual que a gente vai mostrar. Aqui é uma imagem noturna, essa foto foi eu que fiz, lá do Muro das Lamentações ou Muro Ocidental. Isso aqui é representativo demais, né? Isso aqui é o que a tradição judaica diz que é a única parte original que sobrou do templo. E, na verdade, isso aqui é um muro de arrimo, o templo ficava mais acima. Então, isso aqui é o que sobrou. Então, a gente fala assim, o templo, não tem nada do templo aqui, o templo foi completamente destruído. Mas isso era um muro que apoiava, e isso aí sim data àquela época de 2000 anos atrás. E por que Muro das Lamentações? Porque esse muro, ele realmente mostra, pro judeu, o templo representava a glória de Deus. Então, é um local para eles de dor, de lamentação, de você poder chegar, cadê o templo?
E as profecias judaicas, tudo se dá ao redor do templo. Todos os profetas que nós temos no Antigo Testamento falavam do templo, da glória do templo. Então, quando o templo foi destruído, aquilo para os judeus foi realmente motivo de muita lamentação. E até hoje Israel chora, o povo chora, e esse local é um local de choro. Volta um pouquinho ainda lá, que eu tenho mais um comentário ainda daquela... Choro, mas um local ao mesmo tempo de esperança, né? Do Messias que vai vir e vai restaurar a ordem das coisas. Aqui, para quem também puder entender um pouquinho mais, você tem ali, até pela cultura, né, um lado que é só os homens, aí aqui só as mulheres, tem que dividir bem, e aí Muro das Lamentações. E aí você tem, uma cidade, Jerusalém, que você tem as 3 religiões abrâmicas, né? Você tem o cristianismo, o judaísmo e o muçulmano. E talvez isso pro ego, pra crença, pra cultura, aqui, essa estrutura que você está vendo aqui, é justamente uma passarela, né, que leva à esplanada do templo, que é controlada por autoridade muçulmana. E aí lá você não pode entrar com qualquer símbolo que remeta ao cristianismo ou ao judaísmo. Perfeito. Eu me lembro que eu estava com uma camisa, para você ver o nível, eu estava com uma camisa do Jerusalém Beitar Futebol Clube. Não pode. E o símbolo do Jerusalém Beitar é o menorá. Não deixaram entrar. Olha, troca de camisa, porque senão... Então, é uma... Pra gente que aqui no Brasil convive tão bem com tanta coisa, soa estranho. Quando você tá lá, você começa a entender um pouquinho mais que, olha, tem que ter muito cuidado. Eu acho que esse é o palmo de terra mais disputado do planeta, né? A gente tem muito significado, muita coisa que remete a esse local. E é um local, biblicamente, assim, primeiro, pela própria crença de que o mundo foi criado ali, né? Mas a gente acaba vendo que muito do que aconteceu na Bíblia, por exemplo, Abraão. A gente lê a história toda de Abraão, e Abraão que ofereceu seu filho Isaque, e novamente aquela simbologia de Jerusalém na Páscoa, né? A gente lê que Abraão ofereceu seu único filho, subiu o Monte Moriá, e lá ele, preparando para oferecer Isaque, quando ele foi imolar o filho, Deus falou, olha, pare, porque agora eu sei que tu és filho de Deus, que tu és obediente, e mandou o cordeiro, e o cordeiro foi imolado no lugar de Isaque. Aonde aquilo aconteceu? Exatamente aqui em cima. Esse local é o Monte Moriá. Então a gente tem já uma profecia de Cristo lá atrás, com Abraão, onde nós deveríamos pagar o preço pelo pecado, mas o Cordeiro perfeito foi apresentado, foi entregue de maneira sobrenatural e pagou o preço. Então isso aconteceu exatamente nesse lugar. E esse lugar é um lugar muito marcante. Esse lugar, então, como você disse, é o muro que sobrou do templo da época de Jesus. Sim, perfeito. E nesse templo tem algumas histórias também que Jesus viveu ali, né? Não, Jesus, ele cumpria a fé. Ele foi ao templo várias vezes. Inclusive, teve a questão com os mercadores. Sim, sim. Jesus, o local onde Jesus, em qualquer local que ele chegava, o primeiro local que ele procurava era a sinagoga, né? Então, ele esteve no templo, frequentou o templo. Nós temos a passagem onde Jesus entrou e como é que funcionava. Uma família tinha que oferecer o sacrifício, mas o sacrifício ele tinha que ser algo que carregava um significado. Era a adoração do povo. Então, o costume de alguns era, ao invés de você pegar um cordeirinho, que você criasse perfeito, e o significado era, eu não preciso pagar o preço, mas um cordeirinho que não tem erro tem que pagar. E aquele cordeirinho tinha que ter um significado. Só que as pessoas chegavam na hora, não tinham um sacrifício, compravam. E aí, como se fosse algo plastificado, sem significado, sem peso, e ofereciam. E havia todo um sistema que vendia por um preço mais caro. Jesus, ele, quando questiona isso e se levanta contra isso, não é só a questão contra os mercadores, mas é contra as pessoas que ofereciam a ele um sacrifício, na verdade, uma adoração que não tinha para elas valor, que não tinha significado nenhum. Então, o significado bíblico é muito rico ao redor disso. E nesse templo também, que acho que é uma das poucas menções, né, dos evangelhos que mostram Jesus adolescente ou criança. Sim. Deve ter sido... lá em cima, na esplanada do templo. Perfeito. Quando existia um templo. Ou seja, é um lugar sagrado para o judeu, ali em cima para o muçulmano, né, que também tem a crença daí do Maomé, que ascendeu para os céus ali, e para o católico também é uma... Pode passar a próxima imagem. Aí, Felipe, conta um pouquinho dessa tradição aí da oração no muro. É um local realmente cercado, né, de muita fé, o Muro das Lamentações, e você tem aí vários pedidos que são colocados e são colocados nas frestas do muro, né? E engraçado que você chega lá e as pessoas tiram, colocam, empurram. Eu lembro quando eu cheguei nesse local, por que para o evangélico protestante esse local é um local importante?
primeiro, nós não conferimos nenhum significado maior espiritual a locais físicos. Nós cremos que o templo somos nós. O Espírito Santo vive em pessoas, não em templos edificados por mãos humanas. Agora, o referencial histórico desse local é extraordinário, né, da gente ver lá. Eu lembro que eu estava lá e havia um moço, acho que ele era judeu pequeno, visitando e ele mostrando assim no FaceTime para a avó dele que estava em outro país que nunca tinha ido nesse lugar. E eu lembro que ela chorava. Então, assim, realmente os judeus têm uma estima muito grande por esse lugar. Você todo mundo conhece a história, né? Uma formação, teu pai, pastor Samuel. Então você ouviu falar muito disso desde... Como é que foi tua reação ao... Jerusalém pra gente, assim, porque a gente lê a Bíblia. Qual foi a minha primeira impressão? Primeiro, a surpresa, a curiosidade. É lindo, Jerusalém é uma cidade linda. E existe sim uma atmosfera diferente. Toda a história, o que aconteceu aí nesse lugar foi sobrenatural. E quando a gente chega em Jerusalém, eu cheguei no fim da tarde, então aquele sol batendo. A cidade é chamada de Cidade Dourada, porque ela é feita com essa pedra aqui. Então quando o sol bate, ela brilha. Foi fantástico. Aí a gente parou no Monte Scopus, que fica do outro lado, olhando essa vista que está aqui, ó. E você toma Santa Ceia com isso. Poxa, você revive tudo aquilo da Bíblia. Mas ao mesmo tempo, Daniel, eu tive a seguinte impressão. É só isso. Porque a gente envisiona, o Mar da Galileia. Não é um lago. Porque o Monte Moriá é um monte que você caminha daqui para ele, ao mesmo tempo me chocou, como tudo é muito pequeno, muito provinciano ali. E alguém pode dizer assim, isso diminuiu a experiência de Jerusalém? Muito pelo contrário. Como é que um Deus amoroso larga o céu, sua glória, e naquela época isso era o que tinha de melhor. Desce, vive e se entrega por nós nesse lugar. Então nós não adoramos Jerusalém, nós não exaltamos Jerusalém, mas nós reconhecemos sim que Jerusalém é um lugar importante. E em todo o significado escatológico da Bíblia, é o local onde Jesus vai voltar e vai reinar. E nós estaremos com ele. E vai ser aí, vai ser em Jerusalém. Então, realmente é uma experiência única, do ponto de vista histórico, do ponto de vista bíblico, você poder andar onde Jesus andou, poder conhecer a cidade, poder ler. Você nunca mais lê a Bíblia da mesma forma. Você lê a Bíblia de uma maneira completamente diferente, lembrando, conectando os locais. Isso que eu ia perguntar. A fé cristã ela é muito baseada, como toda fé, naquilo que não se vê, né? Mas como é que é a experiência, você que já foi e acompanha pessoas que vão pela primeira vez? É necessário ir a Jerusalém para fortalecer a fé ou é um plus? Não é necessário ir para fortalecer a fé, tá bom? Porque a realidade é que a maior parte das pessoas que creem em Jesus nunca vão ter oportunidade de pisar em Jerusalém enquanto nessa vida. Todos nós um dia voltaremos com o nosso Salvador para reinar lá no milênio. Então isso é fato. Agora, quem pode ter condições de ir é fantástico. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista bíblico. Agora, ninguém é privilegiado, favorecido na sua fé pelo fato de ir ou deixar de ir a Jerusalém. Mas renova, né? Sim, não, com toda certeza. É um local especial, a gente revive tudo. Eu, por exemplo, tive 2 locais que para mim foram muito simbólicos. Tá? Quando a gente faz a Santa Ceia, no Jardim do Túmulo, é muito emocional, é muito espiritual, né? Você está ali e a gente reviver nessa época da Páscoa o que Jesus passou, gente. Jesus ele foi preso ali perto da meia-noite, ele foi torturado de meia-noite até, vamos dizer ali, 9 da manhã, a pior tortura que um ser humano pode passar. Jesus foi crucificado e ficou algo em torno de 6 horas pendurado numa cruz. E aí o hábito era, vamos lá quebrar a perna, por quê? Porque a pessoa fica presa pelas mãos, então isso comprime o diafragma, eles quebram a perna para a pessoa morrer sufocada. E quando eles chegaram em Jesus, porque Jesus já tinha suportado a tortura da noite toda, ele já estava morto. Cumpriu mais uma profecia messiânica que disse, nem o osso se achará quebrado nele. Então tudo tem um significado. Mas a gente vê a brutalidade daquilo, e o que Jesus suportou por mim, é algo muito realmente forte. Outro ponto que para mim foi muito simbólico foi em Jope. Jope é uma cidade que fica do lado de Tel Aviv, né? Jope é uma cidade marítima, na casa de Simão o Curtidor. É um local já histórico, neotestamentário, foi onde Pedro teve uma visão, onde Pedro estava orando, e aí Deus querendo alcançar os gentios, e isso nos inclui nesse grande chamado do Evangelho. E Pedro, sendo um judeu, ele pensava assim, a salvação, Jesus é só para os judeus, não é para toda a humanidade. E Jesus, na verdade, veio para buscar a gente, toda raça, tribo, língua, nação.
E Deus deu uma visão para ele, baixou um lençol com todo tipo de animal imundo que os judeus não comiam naquela época. E falou para ele, mata e come. E Pedro falou, não, como posso eu fazer isso? Eu sou um homem judeu, não posso. Ele fala, mata e come. E Pedro resistiu à voz de Deus e Deus fala para Pedro, Pedro, quem és tu para chamar de impuro aquilo que eu decidi purificar? Então, dali para frente, o evangelho se expande. O Espírito Santo começa a cair sobre os judeus e sobre gentios, pessoas fora da linhagem de Abraão. Então, para mim, eu sentado no local onde você praticamente teve ali a experiência do Espírito Santo de Deus para tocar e alcançar toda a humanidade. Onde a história do mundo se redefiniu. Onde nós fomos, eu estou aqui, nós estamos aqui por causa disso. Então, realmente, é muito você ver a história, lembrar. Aí, o que eu fiz? Nós fomos, a última noite na Terra Santa ela é muito simbólica. Acontece muita coisa no último dia. Eu estava no hotel, e aí eu falei assim, ele falou, esse dia é um dia livre. Então, a gente vai sair no outro dia, 9 da manhã. Quando deu assim, 5 da tarde, 17 horas, peguei minha Bíblia, eu falei, vou para Jope. Atravessei toda a orla de Tel Aviv, que de passagem é fantástica. Sim. É linda, uma cidade cosmopolita, viva. Parece a orla do Rio de Janeiro, né? Mar Mediterrâneo, gente. Então você anda ali, Israel é um local seguro, bonito, e você sobe a parte antiga, Jope. Aí eu sentei nesse local e fiquei 2h30 só olhando. E refletindo, e sentindo a presença de Deus, e lendo a Bíblia. Então, para mim, foi uma experiência muito forte, voltei. Então, são locais marcantes. E realmente, a gente está falando bastante aqui sobre Jerusalém, justamente por isso. Se fala muito nesse período de Páscoa, e aí se fala em chocolate, em coelho e tal. E não, vamos falar um pouquinho de onde essa história da Páscoa aconteceu. Tudo aqui. A última semana todinha da vida de Jesus se deu completamente aqui. E os 3 últimos dias, a sexta, o sábado e o domingo da ressurreição. Todos eles, então, tudo aquilo que a gente lê, Jesus sendo julgado, Jesus sendo torturado, Jesus sendo crucificado, Jesus sendo sepultado e Jesus aparecendo vivo. Tudo aconteceu aqui e eu brinco que é quase um tiroteio. É uma sequência de acontecimentos intensa. Você vê tudo que aconteceu e aí a gente volta para o significado da fé cristã. 2000 anos depois, como é que pode? Numa cidade que não era... Jerusalém era uma cidade simbólica já naquela época, mas nós tínhamos uma Roma, cidades enormes. Então Jerusalém não era o centro do mundo, como se pensava naquela época. Como é que uma história com um homem de um local simples, sem TV, sem rádio, sem internet, sem meios de comunicação, uma mensagem que a própria religião judaica e o Império Romano, que era o império mais poderoso dominante da época, quis abafar e escondeu, rompeu o mundo, rompeu a história, pessoas foram mortas por isso. Então, o que aconteceu naquela última semana em Jerusalém mudou a história da humanidade completamente. Não, perfeito. E aí você comentou um pouco de Tel Aviv, acho que isso é muito legal também, né? Para quem Israel, ele tem, para quem faz turismo, um passeio completo, né? Você tem história, você tem praia, você tem deserto, você tem cultura, comida, Tel Aviv é uma cidade moderníssima, é uma das cidades mais ricas, mais modernas do planeta, uma cidade viva, empreendedora, se fala tecnológica. Até que é o novo Vale do Silício, né, de startup. Perfeito, é muito bonito. Se fala bastante lá. É um país muito rico, né, muito desenvolvido. Pastor, pergunta bem direta, simples, e aí vê como é que você responde. A Páscoa é maior que o Natal? Olha, eu diria que ela não é maior, eles são complementares, tá? Porque não existe, do ponto de vista cristão, Páscoa sem Natal, porque Jesus ele teve que nascer. E não existe o Natal, o poder da mensagem do Natal sem a Páscoa. Um aponta para o outro, um se equilibra no outro. O Natal é o Deus encarnado, não é o Deus reencarnado. Jesus, Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então cumpriu-se a profecia, alguém tinha que pagar o preço, alguém perfeito, Jesus veio pagar o preço. Aconteceu no Natal. A Páscoa, 33 anos depois desse primeiro Natal que aconteceu, nós temos a Páscoa. E a Páscoa, ela consuma. Por isso que Jesus ele disse no Tetelestai, está consumado. Completei a obra, terminei o serviço, aconteceu na Páscoa. Então, eu diria, os dois, um depende do outro e eles se completam. Ainda voltando para a gente encerrar sobre Jerusalém, você já viu alguém que ou acompanhou alguém que viajou relatando, ou que tinha uma fé mais por uma tradição de família e que depois que foi lá e viu os locais, opa, agora não tenho mais dúvida. Você já viu isso acontecer? Eu pessoalmente não vi. A gente tem um costume na igreja de organizar caravanas. Então,
As pessoas elas gostam de ir numa caravana, porque tem um guia, vai um pastor. Então, o guia geralmente explica a parte histórica do local e o pastor abre a Bíblia e correlaciona aquilo com a palavra de Deus. Vale a pena dizer que, em relação ao cristianismo, a Jesus, a Jerusalém, os relatos não são só relatos bíblicos, são relatos históricos. O que aconteceu na época, a Bíblia. Então, assim, os nomes, os locais, os governantes da época que existiam, tudo isso pode... Tem registro na história, histórico. registro. Então, é muito bonito você ver que a história, e a gente pode colocar até um ponto a mais, a ciência e a Bíblia, elas não se contradizem, elas se complementam. A gente, às vezes, é que tenta colocar um em rota de colisão com o outro, muito pelo contrário. É só o tempo ir passando, a ciência evoluindo, a gente tendo uma compreensão mais clara da Bíblia, todos eles se completam e se correlacionam. Para a gente, então, encerrar... E aí você pode também, eu vou pedir depois a mensagem de Boa Páscoa. Para a gente encerrar, vou repetir uma pergunta que eu fiz também numa conversa que a gente está disponibilizando nesse final de semana de Páscoa para o padre Cláudio Piguim. A gente tem nesse período, então, como você falou, acontecimentos intensos de sexta até domingo. E quando a gente pensa, sendo cristão ou não, em Jesus Cristo, vem à mente duas imagens, e bem distintas. Uma imagem do Cristo crucificado, morto, sangrando, e a imagem do Cristo glorificado, ressuscitado. E você falou certinho, glorificado é a palavra mais correta. Pronto. Então, quando você cita o nome de Jesus Cristo no período da Páscoa, qual é a imagem que o cristão deve forçar para lembrar, para desenhar o rosto de Cristo na cabeça? É muito difícil a gente pegar algo tão grandioso e resumir isso num acontecimento, tá? A mensagem final da Páscoa é realmente uma mensagem de vida, de milagre, de esperança. Por quê? Porque morrer todo mundo morre. Ressuscitar, continuar vivo e ser glorificado, só Jesus fez. Então a mensagem da Páscoa final não é a mensagem do Jesus sofredor, do Jesus preso, indefeso na cruz. Aconteceu daquela forma porque tinha que ser assim, para cumprir as profecias bíblicas. Mas Jesus tinha todo o poder de descer ali, de dar ordem aos seus anjos. Foi até tentado, sugerido isso para ele. A mensagem final da Páscoa é: Jesus ressuscitou. As mulheres foram de manhã no domingo procurar e o anjo estava sentado em cima da pedra e ele disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Então a mensagem final da Páscoa é essa. Quem foi o único homem que teve essa experiência? Jesus. Agora, não existe evangelho, Daniel, sem cruz. E a gente precisa ter a imagem do Jesus sofredor, porque eu deveria estar lá. Foram os meus pecados que colocaram Jesus naquela cruz. Alguém teve que pagar o preço. Eu não estou pagando, mas alguém pagou. Jesus pagou. E eu gosto muito nessa época, isso é um exercício pessoal meu, de ler a Páscoa em todos os evangelhos e tentar entender o sofrimento de Jesus. Porque a gente coloca os 3 dias. Jesus ele foi, na verdade, trazendo para o nosso calendário hoje, né? A ceia, que foi o último momento que ele teve com seus discípulos, que ele cortou o pão, que ele compartilhou o vinho, aconteceu, na verdade, na quinta-feira à noite, porque para o judeu, o dia, tá, ele começa na virada. Quando escurece, ali começa o dia. Então, ali aconteceu, trazendo hoje para o nosso calendário. Ali foi, que já é a sexta-feira deles, o jantar, a ceia. Ele jantou com seus discípulos, ele foi orar com os discípulos. Lembra da história? Por que você não consegue ficar 1 hora? Eles dormiram. Naquela mesma noite, ele foi traído e ele foi preso, ao redor da meia-noite. Nós estamos entrando na sexta-feira de manhã, então, na virada do dia. E não é estranho porque para a gente o dia começa meia-noite, né? Então, de quinta para sexta, trazendo para o nosso calendário, Jesus ele é preso. Ele passou a noite toda sendo torturado. Jesus passou por 6 julgamentos. 3 deles judaicos e 3 deles romanos. Por que 3 romanos? Porque Pilatos falou: rapaz, esse homem não tem culpa. Mandou ele para Herodes. Herodes mandou de volta para Pilatos. Ele lavou a mão e falou: se vocês querem, ele vai ser crucificado. Jesus ele sofreu o maior ritual de tortura romano, onde não existe relato na história de alguém que tenha sobrevivido. A gente vê o filme A Paixão de Cristo e foi exatamente aquilo que aconteceu. O de Mel Gibson, né? Mel Gibson. Onde aqueles chicotes, Jesus preso, ele levou chicotadas que arrancaram a sua tem uma carne. cena de um cravo que... Eram chicotes com aproximadamente 45 centímetros de tiras de couro e você tinha vidro, pedaço de ferro, de estilhaço, de osso. Aquilo corta. E Jesus, a gente diz assim, Jesus recebeu 39 chibatadas. Quem disse isso?
Porque Jesus não foi julgado num tribunal judeu, foi julgado num tribunal romano. No tribunal judeu, eles davam 39, porque geralmente na 40ª a pessoa morria. Então vamos dar 39 para dar uma chance de viver. Jesus levou mais do que isso. Tem um texto em Isaías, acho que é Isaías 53, que diz que depois que Jesus sofreu isso, ele não conseguia ser reconhecido como humano. Seu rosto foi desfigurado, a coroa de espinhos. Então Jesus sofreu. Quem olhava para ele perguntava, isso aí é um ser humano? A imagem. Então assim, o que Jesus sofreu... E aí, com tudo isso, nós temos aí a noite toda sendo julgado. Jesus é colocado numa cruz. O ritual, Daniel, é o mais, eu diria, cruel que pode existir para um ser humano. Você prende um ser humano aqui, ó, nos braços. Por quê? Porque se você coloca aqui, dá para arrancar. Aqui não dá. A ideia é como é que a gente pode colocar essa pessoa para sofrer o maior tempo possível. Cruzando seus pés. Ou seja, o objetivo não é matar. E como é que uma pessoa fazer sofrer justamente. Até... E ela fica pendurada naquele local. Há relato de pessoas que viviam 3 dias penduradas. Você acaba morrendo de fome, não de você morre, na verdade, de falta de ar. Falta de ar. E aí, quando o teu braço, você está pendurado pelos braços, você consegue colocar o ar para dentro, mas você não consegue colocar o ar para fora. Por quê? Porque o seu diafragma está aberto. Então, a única maneira de você fazer isso é empurrar com o pé para poder jogar o ar para fora. Quando você abre, o ar entra de volta. Jesus respirou assim durante 6 horas. Aí os judeus disseram, vamos descer ele correndo de lá, porque vai entrar o sábado. O sábado estava chegando. Entendeu? Então a gente quer correr com isso, porque a gente não pode trabalhar no sábado, tem que colocar ele no túmulo. Vamos certificar de que ele morreu, foi colocado, então manda quebrar a perna. Quando foram quebrar a perna, Jesus já estava morto. Então desceram Jesus, tudo isso... Aí não tem a história da lança que foi colocada, também. isso, e saiu água e sangue. Então, tudo isso aconteceu na sexta-feira. A gente tem, durante o dia, antes do dia virar da sexta para o sábado, no nosso calendário, tá? Jesus é colocado no túmulo. Jesus passa o sábado todo no túmulo. De manhã, no terceiro dia, o anjo do Senhor é enviado e ele roda a pedra e Jesus aparece vivo. Tu usou uma palavra muito interessante, glorificado, porque Jesus não apareceu com o corpo ressuscitado. Outras pessoas ressuscitaram na Bíblia. Lázaro, por exemplo, é um exemplo disso. Jesus não. Ele apareceu com o corpo glorificado, que é o corpo que um dia nós vamos ter. Porque quando estavam todos os discípulos dentro da casa, Jesus, e a porta trancada, Jesus aparece lá dentro. Ele já não tinha mais as barreiras que nós temos hoje. Então a mensagem final da Páscoa é, Jesus venceu, ele ressuscitou, ele pagou o preço. Ele fez aquilo que ele disse que ia fazer. As profecias se cumpriram. Mas ao mesmo tempo, eu como cristão, tenho que lembrar que alguém pagou o preço. Eu tinha que sofrer. Foram os meus pecados que colocaram Jesus na cruz. Então eu tenho que lembrar também desse Jesus que sofreu, morreu e ressuscitou. Perfeito. Então, uma boa Páscoa para Obrigado vocês, a todos nós. E para todo mundo que nos acompanhou aí pelo YouTube, pelas redes sociais do Liberal. Jesus vive. Feliz Páscoa. Amém.